Bom, o Dr. Dirceu, ele é graduado em Medicina pela Unifesp, é cardiologista, atualmente professor de Cardiologia da Escola Paulista de Medicina, é coordenador da Divisão de Insuficiência Cardíaca e Transplante Cardíaco da Unifesp, diretor do projeto de insuficiência cardíaca da SOCESP, estudioso de análise de custo-efetividade e indicações de procedimentos médicos invasivos de alto custo em cardiologia, e também de cuidados paliativos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Dr. Dirceu. Já estamos com a sua tela. Muito obrigado. Eu parabenizo vocês pela iniciativa e agradeço o honroso convite, a oportunidade de estar discutindo um assunto tão importante com pessoas também importantes e interessantes. O que me coube a falar é da intersecção entre insuficiência cardíaca e algumas comorbidades. Como o tema aqui de epidemiologia e custo já foi falado, eu vou diretamente, então, no assunto para que a gente tenha um tempo mais hábil para a discussão no final. Consegue passar meus slides daí? Perfeito. A primeira comorbidade que nós gostaríamos de abordar é a chamada conexão cardiorrenal, que nós sabemos que ela é fisiológica e benéfica, mas a partir do momento que se instala a insuficiência cardíaca ou a insuficiência renal, essa conexão se torna patológica e vai trazer consequências gravíssimas para a evolução do paciente. Seguinte. Bom, a importância da insuficiência renal no contexto da insuficiência cardíaca, ela pode ser ilustrada por esse diapositivo. Vocês observem que algum grau de insuficiência renal está presente em aproximadamente metade dos pacientes, e insuficiência renal de moderada a severa predomina nessa circunstância. Para cada meio aumento de ponto na creatinina, você tem um aumento de risco de morte de 15%. E, da mesma forma, para cada queda de 10 ml na taxa de filtração glomerular, nós temos um incremento de 7% de morte. Esse slide, por si só, já fala do tamanho do problema que nós deveremos enfrentar. Seguinte. Bom, dentro desse contexto, nós temos uma segunda comorbidade que está presente em torno de 40% dos pacientes com insuficiência cardíaca, que é a diabetes. E a diabetes, nesse contexto, é a principal determinante de doença renal crônica no Brasil, né? Então, vocês observem que é a principal causa de doença crônica, seguida da hipertensão, que também está presente, e é, sem dúvida nenhuma, um problema preocupante, porque a doença renal crônica ela é silenciosa. E a maioria das vezes o diagnóstico é feito quando o paciente já está em algum estágio mais avançado da doença renal. Seguinte. O ônus da doença renal no paciente com diabetes, ele é terrível. Nós somos, aqui no Brasil, a sexta maior população de indivíduos com diabetes, são aproximadamente 15 a 20 milhões. De 2 a cada 5 pacientes com diabetes vão desenvolver doença renal, e isso vai diminuir a expectativa de vida em 16 anos, aproximadamente, quando o indivíduo tem essas duas comorbidades. E os pacientes com diabetes são mais propensos a morrer hoje, particularmente por insuficiência cardíaca, do que por causas renais. E nós temos um ônus muito grande também, e nós temos aí uma população bastante grande de pacientes diabéticos nos sistemas de diálise brasileiro, algo em torno de 30% a 40%. Seguinte. Essa conexão renal-cardíaca ou cardiorrenal, elas devem ser analisadas de forma conjunta. Esse é um grande problema, não só no Brasil, mas no mundo todo, tanto que na Europa e nos Estados Unidos hoje está havendo a criação de uma nova especialidade, que é denominada de cardionefrologia. Por quê? Porque os pacientes renais crônicos conduzidos pelos nefrologistas, na verdade,
poucos vão morrer da doença renal. A maioria vai morrer de doença cardiovascular, particularmente doença aterosclerótica com infarto e insuficiência cardíaca. Próximo. Bom, o diabetes, ele vem, evidentemente, na esteira dessa tríade de péssimo prognóstico, e vocês sabem a prevalência altíssima do diabetes, né, no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente. Próximo. E a relação entre diabetes e insuficiência cardíaca, ela é altamente prevalente. Varia de 20% a 50%, uma média em torno aí de 35% a 40%. E nós sabemos que o diabetes predispõe à insuficiência cardíaca e a insuficiência cardíaca, pela ativação neurohormonal, ela predispõe o diabetes. Seguinte. E como eu já mencionei para vocês, diferente do que nós sabíamos no passado, hoje a mortalidade do diabetes ela está relacionada particularmente à insuficiência cardíaca, tanto no homem quanto na mulher. Seguinte. E basta olhar esse slide que o indivíduo com insuficiência cardíaca, seja ele fração de ejeção preservada ou reduzida, o qual é o impacto negativo da presença do diabetes. Um aumento significativo da mortalidade, independente se a fração de ejeção é preservada ou reduzida. Seguinte. Então, nós temos a intersecção da insuficiência cardíaca, a doença renal crônica e o diabetes. E o nosso doente, ele é esquartejado. Ele fica perambulando entre o cardiologista, o endocrinologista e o nefrologista. E, evidentemente, que ele se perde, como já foi falado, aí ele se perde nesse caminho, principalmente os pacientes do sistema público, onde o acesso nem sempre é fácil e nem sempre é ágil, não sempre é rápido, e todos esses fatores têm um impacto extremamente negativo na evolução desse paciente. Seguinte. As evidências são robustas de que um bom tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada reduz mortalidades. Nós temos, então, inúmeras intervenções farmacológicas e não farmacológicas, mas principalmente as farmacológicas, que são recomendadas por todas as diretrizes. Portanto, nós podemos mudar a história natural da insuficiência cardíaca, desde que nós tenhamos capacidade de implementar esse tratamento de uma forma otimizada, e ele tem que ser feito para a imensa maioria dos pacientes, para que a gente possa reduzir os números alarmantes de morbimortalidade da insuficiência cardíaca no nosso país. Seguinte. E a doença renal, que há muito tempo ela não tinha a possibilidade de uma intervenção farmacológica, hoje nós temos evidência de que nós podemos também mudar a história natural da doença renal, principalmente nos pacientes diabéticos, partindo, evidentemente, de um bom controle do diabetes, para evitar aquelas complicações macro e microvasculares, mas nós temos hoje fármacos que podem proteger o rim, principalmente se iniciado precocemente nos estágios mais precoces da doença renal. E aí vou destacar principalmente 3 drogas, que seriam as drogas que bloqueiam o sistema renina-angiotensina, as drogas que antagonizam a aldosterona e, por fim, os inibidores de SGLT2. Então, nós temos aí hoje uma oportunidade de tratamento da doença renal específica no paciente com ou sem insuficiência cardíaca e com ou sem diabetes. Da mesma forma que o tratamento da insuficiência cardíaca, o desafio é nós oferecermos essa medicação para todos os pacientes que possam se beneficiar. Seguinte. E quando nós vamos para o mundo real, nós percebemos que, a despeito desses avanços terapêuticos todos, nós temos uma incapacidade muito grande de otimizar esse tratamento para todos os pacientes. A despeito de diretrizes, de guidelines, vocês observem que esse é um dado dos Estados Unidos, né, do registro Champion, mostrando que
Quando nós tratamos de sistema renina-angiotensina, 40% dos pacientes não são tratados, não estão tomando o medicamento. Quando nós vamos para a sacubitril/valsartana, isso vai para 80%. E quando a gente vai para o beta-bloqueador, ainda existe algo de 30% que não recebe, e quando nós vamos ao antagonista mineralocorticoide, é mais de 60%. Vocês observem que isso aqui nós não estamos falando em dose, nós estamos simplesmente falando se o doente está tomando ou não, porque a questão de implementação de dose é um outro problema extremamente grave. A imensa maioria dos pacientes estão subtratados ou com subdose dos medicamentos que mudam a história natural da insuficiência cardíaca. Seguinte. Aí alguém pode perguntar, mas isso é comum no país rico ou é só coisa de país pobre? Não, vocês observem aqui, esse é um dado, uma população muito grande de 270 mil pacientes atendidos no Japão, na Noruega, na Inglaterra e nos Estados Unidos. E vocês observam que é pacientes com o primeiro diagnóstico de insuficiência cardíaca. E vocês observem, depois de um ano, o que aconteceu com esses pacientes. Uma mortalidade excessiva e uma taxa de reinternação excessiva, gerando altos custos. E vocês observem também que essa mortalidade e essa reinternação, ela se dá predominantemente por insuficiência cardíaca, e é claro que a explicação para isso é que esses doentes saíram mal tratados, mal otimizados, né? E quando a gente observa depois de 3 meses pós-alta, o percentual de doentes que estava tomando as 4 drogas importantes que reduzem a mortalidade na insuficiência cardíaca, que seria o sacubitril/valsartana, o beta-bloqueador, o antagonista mineralocorticoide e os inibidores de SGLT2. Vocês observem, então, que são taxas humilhantes, absurdamente humilhantes. E isso, evidentemente, que requer discussões, como a gente está fazendo aqui hoje, de como que a gente pode melhorar a nossa performance. Seguinte. Então, os problemas e dificuldades, eles são imensos na insuficiência cardíaca, no diabetes e na doença renal crônica, e principalmente nos pacientes que apresentam essas 3 doenças. Por quê? O sistema público e privado, eles estão muito longe de um atendimento adequado no cuidado desse paciente. Vocês sabem que no Brasil, 60% a 70% dos pacientes estão no sistema público e 30% estão no privado, mas os resultados do sistema privado não são também melhores do que o sistema público, eles são ruins também. Existem diversas responsabilidades no financiamento da saúde, com baixo orçamento, tanto nos municípios, quanto no Estado, quanto no próprio Ministério da Saúde. Não existem programas oficiais efetivos para a prevenção e tratamento dessas doenças. Existem poucos centros especializados, poucos especialistas, e as diferenças regionais são enormes, como já foi mencionado anteriormente. Baixa disponibilidade de leito para internação no sistema público é uma realidade diária de todos nós. A alta mortalidade hospitalar, a nossa mortalidade hospitalar brasileira, ela é o dobro da mortalidade hospitalar americana e europeia, e nós temos também uma taxa elevada de mais de 50% de rehospitalização em 6 meses. Existe problema relacionado aos médicos, desconhecimento dos benefícios, falta de especialização, inércia terapêutica, e relacionado ao paciente, a questão social, educação, aderência, polifarmácia, efeitos colaterais, precisam todos ser trabalhados. Existe restrição na distribuição da cesta básica dos medicamentos na rede pública. Nós temos aqui em São Paulo, que é o estado mais desenvolvido, a capital, a cidade mais desenvolvida, e nós temos problemas seríssimos nessa distribuição de cesta básica, principalmente na constância dessa distribuição. E, evidentemente, que a falta de sistematização dos cuidados do paciente com IC e suas comorbidades são mandatórias. Por isso, a necessidade absoluta do PCDT e de nós estarmos aqui
discutindo esse assunto. Me desculpem pelos problemas da internet e vamos voltar a conversar novamente. Muito obrigado.